ADEC TV, conectado com você. Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, é a segunda lição do terceiro trimestre de 2025. Estamos falando sobre o livro de Atos, a Igreja de Jerusalém. E o tema de hoje é a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. O textuário está em Atos capítulo 2 e o versículo 42 está escrito assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Verdade prática, a Igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 a 47. Como sempre a gente fala, a nossa lição tem alguns objetivos. O primeiro deles é explicar os fundamentos da Igreja de Jerusalém. Segundo, reconhecer a importância do batismo e da ceia do Senhor como símbolos essenciais da fé cristã. E terceiro, aplicar os princípios da Igreja de Jerusalém à vida da Igreja atual, enfatizando a prática espiritual, o acolhimento e a adoração. Comigo, o presbítero Edivaldo, superintendente da nossa Escola Dominical da ADEC Santa Cruz, e também professor Joás, que é professor da classe de jovens aqui no Tempo Central. Presbítero Edivaldo, professor Joás, falamos aqui na lição de número 1, a lição da semana passada, que essa lição 2 aqui deveria ser a primeira lição pelo fato de falar da igreja mãe, a igreja modelo. É claro que tem um propósito, né? Falar da expansão da igreja também é muito bom. Mas hoje nós vamos ter a oportunidade, o privilégio de falar dessa igreja de Jerusalém e que tinha 3 líderes principais, Pedro, Tiago e João. A igreja começou muito forte, como diz um ditado, né? A base vai forte, né? Muito bom. Eu gostaria de começar lendo o versículo de número 39 da leitura bíblica em classe, que diz assim: Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, é interessante porque então que a gente começa com a descida do Espírito Santo, ou a manifestação, a capacitação dos apóstolos e dos 120 que estavam ali. É porque a visão de Deus é presente, passado e futuro. Então ele já percebia que a igreja ia ter uma necessidade muito grande desse dínamo, desse poder que é o Espírito Santo, que nos capacita a fazer a obra, e como igreja mãe, ela nos dá o exemplo. Bom, professor, é bom começar desse pontapé inicial, essa mola propulsora aí, falar da igreja de Jerusalém, onde tudo começou, né? Está escrito em João 1,11, né? Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus o direito de serem chamados filhos de Deus. A igreja sede, a igreja mãe, a igreja matriz foi em Jerusalém, e de lá partiu aí para todo mundo e chegou até nós aqui. Interessante assim, como a base, como a igreja mãe foi responsável por, vamos falar assim, eu vou usar uma palavra, mas vocês vão entender, quem está em casa vai entender também, por doutrinar as demais. Doutrinar, que eu digo assim, por ser modelo das demais. É muito interessante essa igreja que já nasceu forte, né? A gente, com certeza, a igreja moderna precisa muito olhar para a igreja primitiva com mais atenção, né? E prestar maior atenção a essas verdades que nós lemos aqui em Atos, né? E procurar aplicar isso de alguma forma. É uma igreja que nasceu forte já porque ela tem tudo que precisa, que uma igreja precisa para ser forte, se encontra ali, né? Tem comunhão, tem oração, tem compartilhamento de bênçãos, né? Tem doutrina sadia, ensino bíblico bom, né? Embasado, firme, sólido. Então não tinha como dar errado, né? Uma igreja que fez tudo certo desde o começo, não tinha outra trajetória possível senão o sucesso, né? Muito bom.
Bom, na nossa introdução nós vamos ver o seguinte: por ser a igreja mãe, Jerusalém torna-se um modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar, padronizar determinadas práticas cristãs. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo, supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente, e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. Nós vamos ver aqui, professor Joás, presbítero Edivaldo, que a igreja já nasce pouco depois da partida de Jesus, da ascensão de Jesus. Essa igreja tem um rumo totalmente diferente da tradição que nós vimos aí em todo o Antigo Testamento, e a gente vê a mensagem que essa igreja pregava. E por que ela pregava essa mensagem, né? O que impulsionou essa igreja a pregar o evangelho da forma que pregava? Nós estamos passando aí num processo, né, maravilhoso de uma semana de oração em todas as ADECs do campo de Caratinga, e a gente percebe o poder que tem a oração. Imagina um grupo de pessoas passando 10 dias orando e logo após recebendo uma capacitação divina para começar um ministério que eles já faziam com o Senhor Jesus, mas agora com a responsabilidade de dar continuidade à obra do Mestre. Mas é claro que Jesus não nos deixou órfãos, ele diz: eu vou rogar ao Pai que envie outro da mesma essência, com o mesmo poder, com o mesmo carisma, para acompanhar vocês. E foi o que aconteceu, né? A igreja no primeiro século, ela, como diz no Atos dos Apóstolos, né? Quem são esses que têm colocado o mundo de ponta cabeça, têm virado o mundo ao avesso, né? Esses são os cristãos da época da igreja primitiva. Bom, você falou isso aí, é impossível não lembrar e não citar também. A igreja, durante a semana, está vivendo aí momentos muito bons assim, de oração, e com orações específicas, né? Uma das orações é para que Jesus salve almas. É o propósito da igreja primitiva, e deve ser o nosso também, né, professor Joás? É o principal trabalho da igreja. A mensagem era uma mensagem focada nesse ponto, né, de salvação. Você vê no verso 40, com muitas outras palavras testificava e os exortava: salvai-vos dessa geração perversa, né? A exortação era essa, né? Era uma mensagem de salvação. O mundo não está bom, né? Mas tem um escape, tem uma saída, né? E aí apresentava Jesus, trazendo a palavra que já uma porção da Escritura já estava pronta, né? Então ele trouxe salmos, você vê ele pregando em salmos, ele trouxe profetas, trouxe a Torá, né? E isso tudo apontando para a salvação em Cristo, contextualizando, né? Com a revelação que eles já tinham da Torá, dos profetas e dos escritos, com a mensagem que eles receberam de Jesus. Então ele fez esse apanhado, essa contextualização. A pregação de Pedro é muito centrada nesse ponto, né, da salvação. E a nossa oração deve ser nesse sentido também, assim como a nossa vivência, a nossa prática, a nossa mensagem. Muito bom. Bom, capítulo 1 aqui, professor, nós temos aqui uma igreja com sólidos alicerces. Primeiro, uma igreja com fundamento doutrinário. Segundo, perseveravam na doutrina dos apóstolos. E terceiro, uma igreja relacional e piedosa. Bom, eu não vou ler aqui, mas para a gente fazer um comentário bem sucinto aqui desse primeiro capítulo aqui. A igreja com fundamento doutrinário, nós não estamos falando aqui de costume, nós estamos falando de doutrina. E quando nós falamos de doutrina, é bom a gente lembrar que não é algo humano, é uma doutrina bíblica. Então a igreja pregava sobre Cristo, que estava fundamentado em todo o Antigo Testamento. É bom a gente lembrar porque o Novo Testamento ainda estava em construção. Então o que eles conheciam, eles pregavam. Então tinha muita pregação em Salmos, principalmente aí os 5 primeiros livros da Bíblia, com ênfase em Deuteronômio. Então a gente vê que é uma igreja bem doutrinada, é uma igreja bem enraizada nas Escrituras. Faz uma diferença absurda, né, o presbítero Edivaldo? O grande problema é que vai se agregando, né, ideias, costumes se tornando doutrinas, as doutrinas sendo esquecidas ou não aplicadas no dia a dia.
aí vira uma miscelânea de o que é e o que não é doutrina. Então nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, então doutrina está na Bíblia. Pecado é aquilo que a Bíblia diz que é pecado, né? Então os principais pontos da fé cristã, eles são exemplificados no ensinamento de Jesus e com seguimento do ensinamento dos apóstolos. Né? Para se formular uma doutrina, Jesus falou, os apóstolos aplicaram, mais de um dos apóstolos concordaram, porque nós estamos falando aqui que havia um corpo apostólico nessa época da igreja. A igreja tinha uma liderança. E o grande problema hoje é que muitas pessoas não querem ser lideradas. Eu até grifei aqui, né, muito importante, a fala aqui nesse primeiro capítulo, que diz assim, ó, a tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Então, na verdade, o que acontece é que tem um monte de crentes que eles são doentes, doutrinariamente falando, no sentido de quê? De que não ensinaram, não aplicaram a doutrina quando ele estava sendo discipulado. Aí ele se amadurece com situações adversas, com ensinamentos errados, e para corrigir isso, é só com a graça do Espírito Santo. Verdade. Nós estamos vivendo um problema hoje na igreja que são crentes autônomos, acho que pode fazer o que quer, mas eu não estou falando que tem que seguir costumes pastorais, não é isso não, nós estamos falando de doutrina bíblica. O pastor está ali para ensinar, e ele ensina o que está na Bíblia. Pelo menos deve ser assim, viu, gente? O professor Joás, além dessa questão de fundamento doutrinário, nós vemos aqui a doutrina dos apóstolos. Essa doutrina dos apóstolos a gente pode colocar de duas formas. Primeiro, os apóstolos aprenderam de Cristo e estão replicando o ensinamento de Cristo, e tem também o modus operandi da igreja primitiva ali. Eu já falei isso aqui, me parece que na lição anterior. Tem um documento muito antigo aí da igreja primitiva que a CPAD publicou, que é a Didaquê. Ali mostra o modus operandi da igreja, como a igreja fazia, como a igreja era doutrinada, era ensinada. Isso faz parte também do conhecimento e do crescimento da igreja. Didaquê é uma palavra que aparece bastante no Novo Testamento, né? Pelo menos 30 ocorrências aí, 4 delas aqui no livro de Atos. A palavra para doutrina, para ensino, né? Tem outras palavras que vêm da mesma raiz, né? Didasco, didáscalo, né? 95 vezes, 50 vezes, né? Então ensinador, mestre, né? Ensino. Então é um fundamento essencial, porque uma igreja que cresce sem essa base doutrinária, né, a base de ensino verdadeiro a respeito das palavras de Jesus, das palavras de Deus, né, é uma igreja que está fadada ao fracasso, né? Uma igreja que não tem um corpo doutrinário, né, coeso, né, firme, sólido, não vai muito longe. Então, foi assim que a igreja primitiva cresceu tão rápido e alcançou tanto sucesso, né, porque ela cresceu sobre, principalmente, a base sólida, né, do ensino apostólico. E aí a gente contextualizando, né, com a igreja moderna, a gente percebe que há pessoas no nosso meio, né, muito cultas, né, mestres, doutores em muitas áreas, e quando você vai para o fundamento bíblico, quando você faz perguntas básicas, né, da Didaquê mesmo, são pessoas que não têm essa solidez, não têm essa firmeza no conhecimento bíblico. E é triste constatar que às vezes até no ministério, né, há obreiros que não têm familiaridade com o texto bíblico. Né, isso é algo que a própria Escritura condena, né, de várias maneiras. Né? O obreiro precisa ser aprovado, e a marca de um obreiro aprovado é manejar bem a palavra da verdade. Isso me chama a atenção, e assim, a gente está quase fechando o primeiro bloco ali, mas é muito importante isso que você falou, para a gente fechar esses 2 pontos aqui. Na instituição dos diáconos em Atos 6, Pedro, João, Tiago, eles estavam tão preocupados com outras coisas que iam agarrá-los em funções
que não eram deles, e eles começaram a agarrar, e o Espírito Santo chamou eles um dia e falou assim: olha, peraí, vocês vão escolher dentre vocês aí 7 homens casados, maridos de uma só mulher, cheios do Espírito Santo, e eles vão fazer esse trabalho, que também é importante, mas vocês vão permanecer na oração e na palavra. É o trabalho do pastor. É tão interessante que o mesmo que se exige dos bispos, né, dos pastores, é exigido desses homens que seriam, né, fariam esse trabalho mais de retaguarda, né, e os pastores se dedicariam à palavra, à doutrina, né. A doutrina é de suma importância, e assim, relaxar com a doutrina caminhar para o abismo. A igreja em si, eu acho que a metáfora mais comparativa da igreja é o corpo, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, todos os membros do corpo são importantes. Alguns se destacam mais pela sua função ou pela sua ação no corpo. Mas o que a gente pensa e a gente entende de uma igreja sadia é onde o corpo está em sua função máxima, onde tudo está funcionando. Imagina uma igreja sem um grupo de porteiros, recepcionistas. Imagine uma igreja sem o corpo diaconal da igreja, sem o corpo presbiterial da igreja. Uma igreja que não cria entre elas, não destaca entre elas um bom evangelista. Pastores, como é bom a gente ter pastores mesmo, nessa função, né? O ministério de louvor, né? Que são alguém que tem condições de discipular, uma igreja discipuladora, uma igreja que evangeliza, uma igreja que é ativa, uma igreja que ela se destaca na sociedade, ao ponto 3 aqui, uma igreja relacional e piedosa. Por exemplo, eu sempre pergunto para a igreja, falo: igreja, imagina se a igreja da Rua Jorge Vidigal, número 119, amanhã ela deixasse de existir. Será que a comunidade da Santa Cruz sentiria a falta da igreja, a DEC Santa Cruz? Então eu penso da seguinte forma: qual o papel da igreja? O que a igreja está fazendo para ela se destacar na sociedade? E aqui em Atos 2 nós vamos perceber que a Bíblia fala algo que eu acho maravilhoso, que a igreja, ela caía na graça, não é da própria igreja, mas é na graça do povo. Dos de fora. Dos de fora, olha que coisa extraordinária. Então a gente percebe que é um relacionamento doutrinário da igreja com o seu fundador, que é Cristo, que é Deus, a igreja correlacionando entre os seus irmãos, porque nós tratamos um aos outros de irmãos, porque nós somos uma família, a família de Cristo, e uma igreja também que impacta a sociedade em que ela está inserida. Isso a gente chama da questão da igreja na sua máxima, né? Isso é maravilhoso. É um fator muito interessante que você destacou, e a gente encerra aqui nesse terceiro ponto. Além da igreja ser uma igreja relacional, ou seja, ela se correlaciona com tanto os de dentro quanto os de fora, ela também é uma igreja piedosa. É uma igreja que faz a diferença na sociedade onde ela está inserida. Ela tem que atender às demandas da sociedade. Não pode só olhar para dentro de si, tem que olhar para fora. É uma visão macro. Então tem que pensar nisso. E assim, a igreja levou muito tempo para resgatar esses aspectos, né? A reforma trouxe de volta, né, esses pontos chaves que fizeram a igreja primitiva ter sucesso na trajetória, que começa com a doutrina, né? E só em 1500, né? Só no século XVI que a igreja voltou a retomar esses pontos e voltou a caminhar de novo, né, nesses trilhos. Você vê reformadores como Zwinglio, né, o nosso comentarista, ele até lembra dele no livro, né, de apoio da revista. Zwinglio decorou todas as cartas de Paulo, né, decorou em grego. Não só decorou em grego. Então pensa por que a reforma deixou o legado que deixou, né, de conhecimento, de estudo da escritura, doutrina, né? De popularização da mensagem, né, de educação teológica. Então começa pela doutrina, né? A igreja só será igreja efetivamente, né, com esse poder que Jesus prometeu, que a gente falou na aula passada, né, e
com essa comunhão e esse partir do pão, essa dedicação à oração, mas principalmente, né, num retorno à palavra, né, num estudo sistemático, né, do ensino doutrinário, do ensino apostólico que a gente encontra nas Escrituras. Muito bom. Bom, nós vimos aí, nesses 3 primeiros tópicos aí, uma igreja com fundamento doutrinário, a raiz na Bíblia, perseveravam na doutrina dos apóstolos, receberam de Cristo e replicavam, e também o modus operandi da igreja, e essa igreja aí como sendo relacional e piedosa. Muito bom. Nós vamos dar uma segurada aí um pouquinho só, professor Joás, e também presbítero Edivaldo. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição muito boa. Não saia daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Estamos de volta com o seu ADEC TV e nós estamos falando hoje da lição de número 2, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Bom, no primeiro bloco nós tratamos aí da igreja com sólidos alicerces, e agora nesse segundo bloco, e encerrando essa lição, nós vamos falar de 2 subtópicos. Capítulo 2, uma igreja observadora dos símbolos cristãos e uma igreja modelo, é o tema aí central da nossa lição de hoje. Nesse subtópico aqui, uma igreja observadora dos símbolos, nós temos aí dois pontos. O primeiro é o batismo, o segundo a ceia do Senhor. Eu vou ler 2 parágrafos aqui, professor Joás, presbítero Edivaldo, e a gente comenta. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia.
Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. E segundo, a ceia. A ceia do Senhor é outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja de Jerusalém. E perseveravam no partir do pão, Atos 2,42. A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Duas ordenanças, né, presbítero Edivaldo? E que ao longo do tempo muita coisa aperfeiçoou, mudou, algumas nós perdemos algumas essências e que essa lição vem na hora boa para a gente rever esse conceito, né? Se batiza para ensinar ou se ensina para batizar? Né? Porque tem que crer. Se tem que crer, tem que ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, como se batiza alguém que não ouviu a palavra? Então, aqui é muito claro dizer que todos aqueles que aceitavam Jesus e criam, eles eram batizados. Então, tem que crer, tem que aprender para ser batizado. Era muito rápido também o batismo na igreja primitiva, né? Pensa 3.000 almas aceitando a Jesus, aceitando a mensagem. Só com a diferença que eu vejo muito vamos falar assim, da igreja primitiva, dos pastores dessa época, dos pilares da igreja, para hoje, era o evangelho que se pregava também, o presbítero Edivaldo. É uma diferença muito gritante para o que nós estamos pregando hoje, que a igreja moderna está vivendo, o professor Joás. Era muito clara a pregação do evangelho. Hoje tem quase que desenhar. Pelo que Lucas registra, né, foram batizados os que receberam bem a palavra, né, que Pedro trouxe. A conversão foi genuína. Pedro pregou, eles entenderam, né, e se renderam àquela verdade. Por isso foram batizados. Então, essa é a lógica, né? E quando a gente vê essa palavra destacada, que arrependei-vos, né, e cada um de vós seja batizado, tem uma tradução, algumas traduções, né, que está um pouco diferente, mas tem uma que ela traz uma questão de fazer penitência, né? Uma tradução que não é muito boa, porque acaba trazendo a responsabilidade da salvação para a pessoa, né? Como se sendo legalista, né, eu alcançasse mais graça de Deus ou coisa desse tipo. Esse arrependimento tem mais a ver com mudança de mente mesmo, né, uma mudança radical de pensamento. Então não caberia um batismo, né, em alguém que não passou por essa mudança de mentalidade. Né? Não entendeu, né? E se os apóstolos fizeram isso com 3.000 almas, né, na primeira pregação, e é bom ter esse registro de Lucas, né? Eles fizeram isso porque aqueles homens se converteram de verdade e receberam, né, de maneira, de uma forma muito boa, né, aquilo que ouviram de Pedro quando explicava a Escritura. Então, de novo, né, a questão do ensino, a questão da exposição clara da Escritura, que vai trazer essa clareza, e até para quem vai batizar essas pessoas, né? Quanto mais clara a exposição, né, logicamente mais claro será o entendimento de quem está ouvindo a exposição, né? Então Pedro teve certeza de que aqueles homens se converteram mesmo, e Lucas nos dá essa certeza quando ele diz nos versos seguintes. Deixa eu voltar aqui na leitura em classe, porque se é impressionante que numa pregação 3.000 pessoas se converteram, né, é mais impressionante ainda que esses 3.000 foram batizados, né, sinal de que houve uma conversão genuína. Eles permaneceram. Isso é destacado por Lucas, né, quando ele diz que eles receberam bem, de bom grado. Agora, mais impressionante ainda é o verso 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, em cada alma havia temor. E no verso 46, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Né? Eles perseveravam, esses 3.000 creram, foram batizados, né? Perseveraram, e perseveravam unânimes, porque nenhum dos 3.000
se afastou, se desviou, né? Peraí, me arrependi de ter crido, eu não precisava ter, não era para ter sido batizado, não tem como desbatizar, né? Não aconteceu isso. Né? Muito legal essa informação. Uma outra coisa interessante, pastor, e vale ressaltar, é que eles não se batizaram para ser salvos. O batismo é uma confissão pública de que eles pertenciam a Jesus. Sim. Então as pessoas precisam entender que é necessário batizar? Por quê? Porque é uma confissão pública que alguém faz de que realmente aceitou Jesus, se converteu, teve uma mudança de vida, aí ele vai e se batiza. Outro fator muito interessante que eu já li em livro histórico, História da Igreja, que uma das formas de se identificar quem estava tomando a decisão de aceitar a Cristo também era o batismo. Então a pessoa ouvia a palavra e se decidia em seguir o caminho. Agora, é muito legal a gente ver essas explicações pela nação de 3.000, quase 3.000 almas, mas o que dizer também do Filipe e o eunuco no caminho, um só. Olha a preocupação de Deus, com 3.000, mas também com um. Ele ouviu, estava lendo Isaías 53, e Filipe chegou correndo perto da carruagem. Você está entendendo o que você está lendo? Não estou não. Sobe aqui e me explica. Filipe subiu, explicou para ele, e ele creu de uma tal maneira que ele desejou ser batizado. Olhou de lado assim no meio do deserto, né? E tinha água. O que impede de ser batizado? Desceu e batizou o eunuco. Historicamente falando, aí são fatos históricos que a primeira igreja a surgir fora de Jerusalém, não foi a igreja europeia, e sim foi a igreja na Etiópia. Então, muito se percebe que quem levou esse evangelho para a Etiópia foi o etíope. Isso é questão histórica, não é questão bíblica. Muito legal. Né? Então, é interessante. Muito legal. E nós temos muitos achados arqueológicos na Etiópia que provam isso, que ali foi um berço do evangelho de Cristo, do cristianismo. Bom, já que nós estamos falando de história, corresponde muito aí, em Alexandria, por exemplo, tinha uma biblioteca com mais de 1 milhão de livros, e nós estamos falando do Egito. Então, olha a região aí. E a gente vê na descida do Espírito Santo que tinha muita gente dessa região da África ali que conhecia as práticas do Antigo Testamento, que estavam lá naquela festa. E essa pregação de Filipe, né, tanto essa quanto a de Pedro, né, mostra para a gente como dão para a gente pistas, né, de como era a pregação na igreja primitiva. Eles começavam lá pela Torá, né, caminhava a escritura inteira para mostrar Jesus, né, e mostrando Jesus, praticavam em obediência às palavras de Jesus, aquilo que ele ordenou, né, as suas últimas ordenanças, né, para ir fazer discípulo, né, de todas as nações, batizando, né. Então parece que essa questão do ritual, né, do batismo, ela já estava atrelada já com a pregação. Sim. Né? O que levou esse eunuco a desejar o batismo, né? O entendimento de que é necessário passar pelo batismo, né? Ele não ia tirar isso do nada, assim, de trás da orelha. Com certeza a pregação que ele ouviu trouxe essa necessidade, né? Trouxe essa que era uma ordenança de Jesus, né? Ensinar e batizar. E permanece, né? Agora, para a gente fechar esse ponto 2 aqui, a ceia do Senhor é outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja em Jerusalém, e perseveravam no partir do pão. Então nós já lemos aqui esse texto. A ceia também é uma ordenança, e Jesus falou isso: fazer isso em memória de mim, e falou até assim, até que venha. Paulo, em 1 Coríntios 11, 23, que é um texto que a gente lê todo mês, a gente lê tanto e de vez em quando passa os negócios batidos, né? Lucas também registra, né, o ato da ceia também. Exato. E é interessante porque quando se deve ceiar? Qual a forma de ceiar, né? Então são questões que os nossos telespectadores devem estar se perguntando, né? A gente entende que existe pelo menos 3 formas, né, da ceia. A ceia restrita, que é aquela ceia que a denominação ela compartilha essa ceia com igrejas co-irmãs, com membros batizados, documentados que estão visitando a igreja. Aí dão liberdade para participar.
a restrita, né, que só membros da própria denominação podem participar em comunhão, né? Tem a ceia também livre, que você chega numa determinada denominação que pratica esse tipo de ceia, qualquer pessoa pode participar. E tem as argumentações de todas essas três, né? Então a gente percebe que existem formas. Questão de tempo, teologicamente falando, a gente não vê mostrando, né, se é de semana, toda semana, se é todo dia, se é mensal, se é anual. A gente também não tem base teológica. Nós, normalmente, da Assembleia de Deus, participamos uma vez por mês, né? E a ceia também era um momento assim de unidade da igreja, de comunhão. Então, assim, se quiser fazer 1, 2, 3 vezes no mês, é problema? Não é problema, não tem nada que registre isso, é um fato de comunhão. A igreja primitiva, a gente vê registros aí de pelo menos entre 1 a 2 vezes no espaço de 30 dias, pelo fato do número de pessoas que congregavam e nem todos poderiam estar. Outra dúvida que os membros, né, têm também é, por exemplo, eu já participei da ceia, eu cheguei numa determinada igreja, até mesmo do próprio ministério, que são dias diferentes, né, dias alternados, normalmente é num domingo. Aí você chega na igreja, mas eu já sei, eu não vou participar da ceia, porque eu já participei. Não tem problema nenhum você participar 2, 3 vezes, né? Numa questão esporádica que aconteceu, você tem liberdade de participar. E bom seria se pudesse ser assim, né, professor Joás? Porque pelo menos assim, é a questão de cultura também, né? Muita gente tem assim, nossa, semana é semana da ceia, eu tenho que vigiar mais. Vigiar é todo mês, é todo dia, toda hora, independente se é semana da ceia ou não. Então, assim, é uma questão cultural e o povo vai nessa, professor Joás. Tem culturas, lógico, de denominações cristãs, né, ao redor do mundo, que fazem mensalmente, como a gente aqui, né, tem outros que fazem anualmente, tem outras que fazem bimestral, trimestral. Mas, assim, a questão central aí é a questão da graça, né, que se encontra nesse momento, né? Jesus está presente na ceia. Isso é fato. A Assembleia de Deus, no seu entendimento da Escritura, né, no começo tinha uma ideia eucarística, né? Jesus estava presente literalmente nos elementos, e a participação, né, daqueles elementos, né, a pessoa ingerindo aqueles elementos, haveria infusão de graça na vida do participante, né? Engraçado, a gente já teve esse tipo de visão, né? Hoje o entendimento é mais sobre a ceia como um memorial, né? A gente faz isso em memória, como o Senhor falou, né? Em memória de mim. Então, a gente admite que Cristo não está literalmente no pão, literalmente no cálice, né, no vinho, né, mas a gente sabe e entende que Ele está no meio da igreja, né? Quando a gente participa desse memorial, da Santa Ceia do Senhor, né, a gente faz isso em obediência a uma ordenança do próprio Cristo. Ele mandou fazer assim, né, em memória dele, em memória do seu sacrifício no Calvário, né? Então, quando a gente obedece, né, ele, como ordenou que fosse feito assim, ele também prometeu que estaria com a gente, né? Quando 2 ou mais de cristãos, de seguidores de Cristo estiverem em qualquer lugar, ele estaria presente ali no meio deles, né? Então, imagina, uma comunidade de fé cristã se reúne mensalmente para lembrar do sacrifício de Jesus. Imagina se ele não estaria ali, né? Ele está ali no meio da comunidade, não necessariamente nos elementos, né? Por mais que isso seja uma questão ainda discutível, né, discutida teologicamente há muitos e muitos anos, né, hoje o entendimento é esse, o entendimento da teologia assembleiana, né? Algo que mostra a importância desta cerimônia, né, desse ato da ceia, foi a pandemia, né? A ausência de participar, a ausência de se reunir, de estar junto, foi algo muito interessante para a gente analisar o que isso é importante para a igreja. Esse reunir, esse estar junto, esse comungar, né? Eu acho que esse memorial ele é muito mais importante para a igreja
e acho que Cristo percebeu isso, né? Essa koinonia, essa comunhão de estar junto, era muito importante, e é tão importante socialmente falando, espiritualmente falando, a gente estar ali junto, isso é algo que nada substitui, né? Salmista tinha razão, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O ato de congregar mostra essa comunhão, essa proximidade, esse calor humano, e isso é bom para nós. O ser humano não foi criado para viver de forma isolada. Bom, pessoal, nosso tempo está finalizando aí, nós temos aqui pouquíssimos minutos, mas vamos falar assim da igreja como uma igreja modelo. Sendo a igreja modelo, é uma igreja reverente e cheia de dons. Isso a gente já viu. Era uma igreja acolhedora e era também uma igreja adoradora. Nós já falamos sobre esses 3 tópicos aqui. Mas uma igreja reverente e cheia de dons. Ninguém brincava na igreja primitiva. Eu vou falar uma mentirinha, eu vou esconder alguma coisa. Não tinha isso. Eu acho tão didático o que Pedro fez quando ele pega 2 jovens. A Bíblia diz que chega primeiro o homem chega, pega aquela mentira sobre a questão da venda do terreno, ele cai morto e Pedro vai lá e escolhe. A Bíblia é enfática em dizer 2 jovens. Isso é didático, isso é para ensinar para eles a terem temor. Temor não é medo, temor é o que está escrito aqui, é reverência. Verdade. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade, e a internet tem muito disso, de desrespeitar o sagrado. Isso eu falo de qualquer religião, não só da religião cristã. Isso é geral. O desrespeito com o sagrado. Verdade. Esse desrespeito com o sagrado tem feito uma geração de pessoas que não compreendem. Entra na igreja de qualquer maneira. Eu já tive... A secularização entrou no tempo. Né? Exatamente. Eu já tive trabalhos onde que pessoas interrompendo quem está ministrando. Olha que absurdo, você interromper alguém que está falando da palavra de Deus. Então a gente percebe que a gente precisa instruir. Por que eu citei a questão de Pedro, quando pega os 2 jovens? Nós precisamos instruir os nossos filhos. A casa do Senhor, aquilo que nós fomos ensinados na base do beliscão, porque nossos pais eram assim, né? Fica quieto, menino. Não era assim com a gente? Você está na casa de Deus. Você está na casa de Deus, né? Então, olha que coisa interessante. Temor, né? Então, assim, essa geração precisa entender, né, que as coisas sagradas, elas merecem o respeito. É uma geração que busca tanto por respeito, né? O respeito é a palavra em ordem, e quando se trata do sagrado, não pode zombar, pode criticar, pode afrontar, né? Pode desfazer, zombar. Não, então a gente temor é ter temor ao sagrado. Isso é muito importante. Verdade, muito bom. Bom, então essa igreja, professor Joás, reverente e cheia de dons, em relação aos dons espirituais, nenhuma dificuldade também em ver isso explícito e implícito aí na igreja de Atos. Sobre ser uma igreja acolhedora e uma igreja adoradora, também não tem dificuldade nenhuma, porque a gente fez também a forma que a igreja acolhia e adorava a Deus, né? Eu acho que o que o senhor está dizendo também, o Edivaldo lembrou bem, não é que não tinha problema na igreja. Tinha problema, não é isso que o pastor Gilberto está dizendo, né? Não tinha problema. É que o problema não ficava, né? O problema não se alastrava, não contagiava o resto, né? E é necessário. Desculpa te interromper, professor, porque isso é bom. O problema é necessário no meio da igreja, é igual conflito. Se não existir o conflito entre nós, seres humanos, não há crescimento. É a administração, é a forma que a gente lida com o conflito é que vai dizer se nós somos maduros, se nós somos crentes maduros ou não. Tem que existir. Agora a gente percebe, né, um movimento de dessacralização da fé, né, ou secularização do sagrado, né? O secularismo invadiu a filosofia cristã, a nossa teologia, né? Liberalismo teológico está aí para provar isso, né? Teólogos que não conhecem a Deus, que se afastaram de Deus, que já foram crentes e dá para ver que não são mais, né? Então isso é lamentável, e olhar para a igreja primitiva nos traz esperança, né? E nos traz inspiração também, porque quando uma filosofia secular, né, invade, né, o âmbito da fé, isso traz prejuízo, porque isso afasta a presença de Deus, né? É a fé que
traz a manifestação de Deus para o nosso meio. Né? E se a nossa fé é secular, é secularizada, a nossa fé exclui o sagrado, exclui a possibilidade do milagre, exclui, né, a possibilidade da manifestação dos dons, isso é uma fé secularizada e é lamentável. E é perigosa. Professor Joás, obrigado. Presbítero Edivaldo, obrigado. Você que está em casa, quer acompanhar a gente ou quer estudar melhor essa lição, você é o nosso convidado para o próximo domingo de 8 às 10 da manhã em todas as nossas igrejas da Assembleia de Deus espalhadas por toda Caratinga e região. Ficamos aqui, voltaremos na próxima semana com mais uma lição e nos despedimos aqui com a paz do Senhor. Até lá, Deus te abençoe e nos encontramos aí na próxima semana.